no Instagram, Uhum. ele quer saber se tem limite de busca ali no aplicativo e como é que funciona. Então, a gente tem até... Olha só, eu acho que é o próximo slide. Ilimitada. Busca ilimitada. Ó. Então, você tá com os veículos ali na desses oficina, mesmo. você faz a busca dos veículos ali de Isso, forma ilimitada. e ali o terceiro item ali, que é consulta qualquer chassi de veículo. É o seguinte, se eu digitar o chassi de uma moto, mais a minha assinatura é de caminhão, a gente vai mostrar que é uma moto. Então, a gente faz a consulta. Então, mesmo que você tenha digitado o carro errado, ou que você pegou o documento de um reboque ou algo nesse sentido, a gente consegue te mostrar o que é, mesmo que não seja aquele que você deseja procurar. Então, digamos, se você vai atender uma caminhonete e dentro dela tem um documento de uma moto, e você digitar esse chassi, a gente vai te mostrar que é uma moto, independente da assinatura que você tenha, né? Então, sem a resposta, você não fica. A gente vai falar qual é o veículo. Não vai ter algum material disponível, mas Isso. vai dizer qual é o Vai veículo. dizer qual que é o veículo. Então, Uma coisa que está acontecendo bastante, né? São veículos eletrificados começando a aparecer nas oficinas mecânicas, né? Exatamente. Híbrido e elétrico. É uma coisa que a gente tem bem no dia a dia, no suporte, tem acontecido bastante. De um cliente que tem a linha de veículos etanol, gasolina e flex, tem a linha SUV, né? Mas que já está começando a aparecer veículos híbridos na oficina, né? Então, né, a pessoa, se ela for lá, mesmo que ela não tenha assinatura de veículos híbridos, ela digita o chassi e já aparece. Já vai aparecer qual que é o veículo lá na plataforma, exatamente. Vamos dar sequência aí, então? Vamos lá. Então, só respondendo a pergunta lá, né? não tem limite. Não tem Pode limite. procurar o quanto quiser. Exatamente. Certo? E aqui a gente tem uma das vantagens, que é o dono do carro, ele pode te falar o carro errado. Mesmo que ele não faça isso de má intenção, ele pode simplesmente não ser um cara aficionado pro carro, então ele não tem tanta informação assim para te passar. Até a gente queria que o pessoal contasse casos aí que o cliente acabou passando o carro errado. E aqui a gente tem um que a gente já pegou no suporte, que é o seguinte: o dono do carro fala que ele tem um Uno, um Fiat Uno 2011. E aí, qual desses que é o Uno? Às vezes o cliente ele só ligou para fazer um orçamento ou alguma coisa assim, Isso. né? Então o reparador tem que adivinhar. E aí, como é que vai saber? Isso, né? então assim, se você vai passar um orçamento de troca de óleo, quantos litros vai no óleo do Fiat Uno 1.4, do 1.0 Evo e do 1.0 Fireflex? Podem ser viscosidades diferentes. Até fazer o agendamento da revisão, né? De um Isso. pro outro pode mudar, enfim. Até o tempo que um carro desse vai ficar dentro da oficina para realizar uma revisão, né? Isso, então assim, se você vai fazer uma troca de vela, é possível que sejam velas diferentes. Então é possível que você compre a vela incorreta se você não souber qual é o carro. Isso é bem complicado. E com a busca pelo chassi, Isso aí não isso vai tá acontecer. resolvido. Já não é vai assertivo, acontecer. né? Exatamente. Isso. Um outro caso aqui também é a captiva, que o mesmo carro pode ter mais de uma cilindrada. Então aqui nesse caso ele tem um motor 2.4 e o 3.0 V6. Então se um cliente agendar algum serviço de uma Captiva 2011, a gente precisa saber qual carro é e qual motor é. Então certamente a quantidade de óleo que vai nesses carros são diferentes, a especificação pode ser diferente. Então a gente precisa que o cliente identifique o carro correto. Se ele não souber, ele pode te mandar a foto do documento, te mandar aquela versão digital do documento que tem no aplicativo do Detran. Que tá bem fácil, né? Para encaminhar, bem para você fácil de exportar, encaminhar isso daí, né? Certo? E aí é legal que você tem exatamente qual que é o veículo que o cliente ele tem lá, né? E fica fácil, né? Pra você pedir. O cliente às vezes até já tem na própria galeria do celular dele, ele tem documento do carro, né? Isso, Então fica fácil para ele encaminhar. Isso. E aqui a gente tem mais um caso, que é o caso de um Fiat Palio 2005, que no mesmo ano modelo saiu o veículo Flex e veículo somente gasolina. Se fosse uma S10, por exemplo, ela poderia ter uma versão gasolina e uma versão diesel no mesmo ano. Então são motores e tecnologias totalmente diferentes. Então é sempre interessante que o cliente da sua oficina te informe o carro correto. Certo? E se vocês tiverem algum caso aí de algum cliente que fez isso com vocês, conta aí pra gente que a gente quer saber. É interessante que às vezes até no próprio documento... hoje em dia é mais difícil de acontecer, mas tem carros um pouco mais antigos que o nome do veículo às vezes está incorreto no documento. E com o chassi não tem erro. Passando o nome do chassi, não vai ter como passar a informação errada. Isso, nesse caso já encontraria o carro certo, não teria nenhuma dificuldade, certo? Vamos para o próximo slide. E ali, Anjo Barbudo, só pra gente dar continuidade aqui, né? Foi falado o ano da S10 ali, o chassi?